dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e hoje vou compartilhar breves ponderações sobre Mosias capítulo 4. Antes eu gostaria de perguntar, como sempre, se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Gostaria de sugerir, aconselhar que cada um lesse Mosias 4. Dessa forma, convidasse o espírito e tivesse melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus profetas, seus servos. Mosias 4, o rei Benjamim continua o seu discurso. Tá? Ele fala muitas coisas interessantes, mas eu só vou destacar algumas. Tá? Mas o capítulo contém muitas. Bom, o que mais se destaca nesse capítulo, primeiro, que ele convida a todos a serem humildes. Ele fala primeiro sobre humildade. Tá? Ele fala sobre guardar os mandamentos, como eu sempre falo, mas o principal ponto que ele puxa bastante, é a humildade. E ele fala alguma coisa prática sobre humildade, Ele não fala só, vocês têm que ser humildes. Não, ele fala alguma prática, o que as pessoas podem fazer que ajuda elas a serem mais humildes. Tá? Ele fala sobre ensinar os filhos a guardar as leis de Deus. Ele fala sobre cuidar, prestar atenção no sustento de seus filhos, No 14 diz o seguinte: e não permitireis que vossos filhos andem famintos ou desnudos, nem permitireis que transgridam as leis de Deus, e briguem, disputem entre si, e sirvam ao diabo, que é o mestre do pecado, ou seja, que é o espírito mau, de quem nossos pais falaram, sendo ele inimigo de toda a retidão. Tá. Daí no 16 também: e também vós mesmos socorrereis os que necessitarem de vosso socorro, dareis de vossos bens aos necessitados, e não permitireis que o mendigo vos peça em vão, afastando-o para que pereça. Tá? Então, primeiro ele fala sobre cuidar dos filhos, que são de nossa responsabilidade, do nosso sustento, cuidar do sustento dos nossos filhos e também para ensiná-los a guardar as leis de Deus, os mandamentos. Não permitireis, que eles andem desnudos ou famintos. Tá? E fala também sobre socorrer os necessitados. E quando as pessoas negam ajuda, aos necessitados, elas estão fazendo um julgamento que muitas vezes pode ser injusto. Então, o rei Benjamim falou para que a gente prestasse atenção nisso. Daí no 26 e no 27 ele fala o seguinte: ele continua falando sobre ajuda aos pobres, tá? E agora, por causa das coisas que vos disse, isto é, para conservardes a remissão de vossos pecados dia a dia, a fim de que andeis sem culpa diante de Deus, quisera que repartisseis vossos bens com os pobres, cada um de acordo com o que possui, alimentando os famintos, vestindo os nus, visitando os doentes, aliviando-lhes os sofrimentos, tanto espiritual como materialmente, conforme as carências deles. E vede que todas estas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, porque não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitam.
E novamente é necessário que ele seja diligente, para que assim possa ganhar o galardão. Portanto, todas as coisas devem ser feitas em ordem. Tá? Então, ele fala sobre repartir os nossos bens com os pobres, né, alimentar os famintos. Como eu falei, né, ele disse coisas mais práticas, né? Muitas vezes a gente fica em dúvida, né? O que precisa fazer para se tornar mais humilde, né? O que precisa fazer para conservar a remissão dos nossos pecados, né? O que nós precisamos fazer, né? E o rei Benjamim aqui ele deu algumas coisas mais práticas, tá? E ele fala também algo bem interessante, né? Que todas essas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, né? Repartir os nossos bens com os pobres, com os necessitados, ensinar os nossos filhos, né? Prover o sustento para os nossos filhos, né? São responsabilidades nossas que devem ser feitas em ordem, tá? Não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitam, tá? Então, né, não adianta eu chegar e começar, eu vou doar todos os meus bens e daí depois o necessitado sou eu, né? Então é necessário fazer com sabedoria e ordem, tá? E também, né, eu não ficar retendo os meus bens, né? Só por ganância, né? Entendeu? É necessário que eu preste atenção no sustento dos meus filhos, na educação dos meus filhos, porque são a minha responsabilidade, né? Mas eu tenho que ajudar os pobres, os necessitados, né? E não ficar retendo todos os meus bens, né? Inclusive ele fala aqui mais no fim, que os nossos bens eles perecerão na terra como nós, né? Então nós temos a responsabilidade de usá-los com sabedoria, né? Para ajudar os necessitados, aqueles que estão passando necessidade no momento, né? E ele fala algo que chama bastante atenção, né? No caso daqueles que realmente não têm, né? No 24, novamente digo aos pobres, vós que não tendes e ainda assim tendes o suficiente para passar de um dia para outro. Refiro-me a todos vós que negais ao mendigo porque não tendes. Quisera que dissesseis em vosso coração, não dou porque não tenho, mas se tivesse, daria. Tá? Então, não se exige que o homem faça, que dê mais do que tenha, né? Tá? Então, por isso que ele falou que a gente precisa ter sabedoria, né? Se a gente tem os bens, a gente tem que perguntar, né? Agir com sabedoria para ver dessas coisas, né? Quais que eu posso repartir, né? Com os nossos irmãos, né? Que estão necessitados, né? De que forma que eu posso ajudar os necessitados. E então basicamente eram esses os ensinamentos, né, desse capítulo. Tá? Ele fala no versículo 30, fala um pouquinho mais. Isto, porém, posso dizer-vos, se não tomardes cuidado com vós mesmos e vossos pensamentos e vossas palavras e vossas obras, e se não observardes os mandamentos de Deus, nem continuardes tendo fé no que ouvistes concernentes à vinda de nosso Senhor até ao fim de vossa vida, perecereis. E agora, ó homem, lembra-te e não pereças. Tá? Ele fala então sobre conosco, né? Tomar cuidados conosco, né? Com as nossas falhas, com o nosso homem natural, né? E com os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas obras, tá?
Então é por isso que nós seremos julgados, né, por nossos pensamentos, nossas palavras e nossas obras. Tá? Então a intenção, né, as nossas intenções, ao fazer alguma coisa também serão levadas em conta. Né? O Pai Celestial, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece as nossas intenções. Tá? Então, esses são os principais ensinamentos aqui desse capítulo, Mosias 4, que nós possamos pensar então nesse dia de que forma que nós podemos guardar melhor esses mandamentos, esses ensinamentos de Mosias, né? De que forma que nós podemos ajudar mais os necessitados, ajudá-los, né, com sabedoria, né, de forma que nós possamos prestar atenção no sustento da nossa família, né, e ainda assim ajudar os próximos, né, ajudar aqueles que estão passando por necessidade, por dificuldade nesse momento. Tá? E que nós possamos cuidar com os nossos pensamentos. Eu acredito que a caridade, né, com o próximo, ela ajuda muito nos nossos pensamentos, né? Ela ajuda muito a mudar os nossos pensamentos sobre as coisas. Então acredito que sejam esses os principais ensinamentos do rei Benjamim, aqui nesse capítulo, Mosias 4. Certo, pessoal? Então essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Desejo um bom dia a todos, um dia iluminado com a luz de Cristo, que todas as coisas que vocês planejaram deem certo nesse dia, certo? Nos encontramos então amanhã, 5:45. Desejo um bom dia a todos, muito obrigado, até mais.